Para você que não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes e eu hoje vou contar o porquê que eu resolvi fazer um jejum de 72 horas. Fica comigo até o final do vídeo porque você vai se surpreender. Aqui eu posso começar com uma piadinha, que talvez o YouTube corte as publicidades, é aquela história, quem tem cu tem medo. Ai, acho que os mais puritanos já vão pular o vídeo porque não vão aguentar essa. A verdade é que a gente fala assim, tô com tanto medo que não passou nem vento, né? E foi assim que eu me senti. Eu já sou adepta do jejum há algum tempo, parei de fazer, desandei o ano de 2023 inteiro e estava com muita dificuldade de voltar a fazer jejum. Porque eu não tinha um porquê forte, né? E eu vou contar o porquê para você. Eu vim agora, ultimamente, fazia 12, 14, 16, teve uns dias que consegui 20, mas tudo com muito sacrifício e toda hora que eu saía do jejum, quebrava o jejum, estava muito compulsiva e emocionalmente afetada por conta disso, porque existe uma conexão entre mente, corpo e espírito, nós somos três em um. E principalmente estudos revelam que o nosso intestino também influencia nos nossos pensamentos. Então a parte daquilo que eu como que pode estar inflamando o meu corpo vai influenciar também o meu pensamento, a minha forma de agir e aumentar inclusive a minha compulsão. Mas qual foi o meu porquê? Recentemente eu passo por um desafio pessoal de família, onde eu acabei tendo que ir em hospitais, coisa que eu abomino, mas por conta de querer agradar o outro, sabe aquela coisa, mas eu preciso ajudar, eu preciso fazer, e contrariando inclusive aquilo que eu ensino, de que você sempre tem que se colocar em primeiro lugar, você não pode colocar o outro em primeiro lugar, porque se você não estiver bem, ninguém vai estar bem. Aqui entra aquela máxima da máscara, quando você entra no avião e a aeromoça vai dizer assim, caso haja uma pane, você precisa colocar a máscara primeiro em você, não nos outros, não no filho, não em ninguém, é primeiro você. E no momento que você deixa aquilo que você quer fazer para fazer aquilo que você acha que você tem que fazer para poder agradar alguém, você está indo contra a sua natureza e isso vai afetar o teu corpo. E foi isso que aconteceu. Eu já vim estressada com outras coisas por conta do projeto aqui que eu estou um pouco em crise, porque eu ensino a parte de terapia holística, mas entendo que nós somos corpo, mente e espírito, e parece que o público que gosta da terapia holística tem muita dificuldade de entender essa outra parte do corpo e da mente, e consequentemente o corpo, sabe, a parte das pessoas que gostam do corpo tem dificuldade de entender que nós também temos um espírito, e isso gera uma crise interna muito grande, no sentido de entender qual o direcionamento que eu devo dar para o meu projeto. Então tudo isso foi gerando estresse. E o estresse libera cortisol e adrenalina, o que vai estragando o nosso corpo. Vai fudendo o nosso corpo. Porque o cortisol, ele é uma coisa boa quando você tem ele nas quantidades necessárias. Por exemplo, quando você acorda, você libera cortisol, que é para você ter, acordei, vou andar, vou treinar. Tanto é que o Dr. Huberman sugere que se só tome café após 1 hora de ter acordado para não quebrar logo de cara o cortisol que é produzido na hora que você levanta. Mas esse excesso de cortisol vai adoecendo o nosso corpo. E eu já vinha nesse processo. E a partir do momento que eu comecei a ir para os hospitais contra a minha vontade, não porque alguém me obrigou, mas porque eu me obriguei, eu comecei a perceber que eu estava baixando o meu padrão vibracional. E a vibração do hospital é baixa. Ou seja, eu me alinhei à vibração do hospital, que é doença, não é saúde. As pessoas falam assim, investiram tanto na saúde. Não, investiram tanto na doença. Porque na saúde é investir na mente, no corpo e no espírito para que não haja doença. Ou para que as pessoas tomem consciência de que elas são seres ilimitados, que elas próprias podem se autocurarem. Mas isso é um papo para outro vídeo. E aí, o derradeiro foi na terça-feira da semana passada, antes de eu começar o meu jejum. Eu fui até um hospital que é só de câncer. Óbvio,
que a vibração era baixíssima, e como eu já fui contrariada, minha vibração já estava baixa, me alinhei àquela vibração. Hora que eu fui fazer cocô, eu fiz cocô com sangue. Aí aquele ditado fez todo sentido. Quem tem cu tem medo. Óbvio, eu já tive hemorroida lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu tô com 54 anos nesse processo, acho que quando eu tinha uns 30, atacou de novo. E eu sei que tem toda uma questão emocional, uma carga emocional que fez com que isso acontecesse. Só que existem pensamentos intrusos. Por mais que eu acredite na saúde, por mais que eu seja adepta de que o meu corpo é saudável e eu mando essa informação para ele todo dia, o meu cu fechou de medo na hora que eu vi aquele sangue. Porque no momento que eu vi aquilo, parece que tem o anjo e o diabo, sabe qual é que é? O anjo veio, só uma hemorroida, você já teve, vai sarar. O outro veio, não, é um câncer. Você não viu o caso da Preta Gil? Viu o caso da Simone? É um câncer. Você tá com câncer também. Por quê? Porque eu tava no hospital do câncer. Eu só tava vendo aquilo. Eu tava naquela frequência. E esse pensamento ficou na minha cabeça o tempo todo. Você tá fudida, você tá fudida, você tá fudida, você tá doente. Comecei a sentir muitas dores, não só no ânus, mas muitas dores. Aí eu tomei uma decisão. Aí veio o porquê. Primeiro começa pelo porquê. Além da parte emocional, mental, espiritual, o nosso corpo também tem a capacidade de regeneração. E eu, estudiosa do jejum como sou, sei que o jejum de 72 horas promove a autofagia, o que é renovação celular. Então era a oportunidade de eu renovar as minhas células, principalmente as células intestinais, para que se tivesse algum dano além da hemorroida, que era aquilo que o diabinho estava falando para mim, eu regenerasse. Então naquele momento eu parei de comer. E aqui vem um outro ditado. Quem tem medo de cagar não come. Foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro começa pelo porquê. O porquê foi esse. E aí foi. O primeiro dia de jejum é um desafio. A tua mente o tempo todo está te empurrando para comer, você quer comer, você vê as coisas, você quer comer. Mas tudo bem, passou porque eu estava com muito medo e no dia seguinte fui fazer cocô e de novo sangrou. Aí veio os pensamentos de merda de novo, acordei vários dias pensando bosta, né, à noite, senti muita dor, tava com muita dor na parte de baixo, não era só na região da hemorroida, então já aumenta aquele pensamento, e lógico, o pensamento negativo aumenta a dor, porque se eu tô com medo, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais do mesmo. Só que estudiosa das coisas como sou, comecei a mandar o comando para minha célula. Eu vou fazer jejum 72 horas para que você tenha tempo de reparar tudo no meu aparelho gastrointestinal. É bem verdade que o meu aparelho gastrointestinal já estava gritando há muito tempo. Eu operei o estômago em 2011, fiz uma bariátrica, emagreci 30 quilos, depois engordei 18 dos 30 e depois eu emagreci quando eu entendi que era a minha mente que comandava o meu corpo. E nesse momento, né, um pouco antes disso tudo acontecer, eu estava sentindo meu aparelho gastro desgastado, cansado. Tudo que eu comia me dava azia e uma azia muito dolorida. Isso era um sinal de que meu corpo não estava processando de forma adequada. E gritando, mas eu ali socando, vai e tal. Eu sei que o segundo dia do jejum foi difícil, é o pior dia. Eu senti tontura, eu senti fome, eu senti vontade de comer. Só que eu senti medo também. E aí eu falei, bom, você quer autofagia ou não quer autofagia? Por isso daí a importância da gente saber o porquê. Por que eu tô fazendo jejum? Tô fazendo jejum para reparar meu corpo. E junto com esse jejum, sei lá, 30 vezes ao dia eu mandei comandos de regeneração para o meu corpo. É muito engraçado que eu já tinha feito um jejum de 72 horas que funcionou de uma maneira completamente diferente. No outro jejum eu trabalhei, eu treinei. Esse jejum eu fiquei super letárgica, eu não tinha, sabe, eu fiquei jogada no sofá, na cama, não tinha vontade de fazer nada, fiquei super, assim. E depois eu fui entender por que isso aconteceu. Eu dei o comando para o meu corpo regenerar meu aparelho digestivo.
Então todo o meu corpo, todas as minhas células estavam trabalhando para a regeneração do meu aparelho digestivo. Por isso que eu não tinha mais energia para nada. Eu passei 3 dias jejuando, meditando, orando e visualizando o meu aparelho digestivo super saudável. O segundo dia, como eu disse, foi o pior, foi de lascar. No terceiro dia, eu ainda tinha pensado assim, que era no sábado, terminava às 4 da tarde, eu falei assim, bom, se eu conseguir, eu vou comer só na Páscoa. Só que eu fiz um suco de aipo, que é muito bom para o aparelho digestivo, para desinflamar e para ajudar a regeneração. E a minha ideia era ficar só nesse suco de aipo. Só que a hora que eu tomei aquilo, me deu uma fome, e aí eu comi um omelete. Cuidei da parte da glicemia, eu estou usando um sensor, porque eu descobri que há mais de 2 anos eu estou pré-diabética, e esse ano quase entrei na diabetes, estava com 120 esses dias. E eu falei, não é isso que eu quero para mim. E o que eu aprendi, e aí vem o reforço do porquê. Primeiro comece pelo porquê. Por que eu estou fazendo o jejum? Porque eu quero ser saudável. Porque eu quero viver mais 50 anos. Mas não é viver 50 anos de qualquer jeito. Eu quero viver 50 anos treinando, amando, brincando, sorrindo, ensinando, aprendendo. Eu quero e vou viver mais 50 anos de forma saudável. E aí eu fiz esse jejum de 72 horas, no domingo eu comi o que eu quis, eu fiz um ovo da Páscoa com whey protein, comi bastante, assim, tanto que eu aguentei, né? Eu tive uma janela acho que de umas 8 horas, não foi muito, mas comi. Só que eu percebi que meu aparelho já não sangrei, sabe? Fui fazer cocô, mas não saiu sangue. Mas eu senti ainda dor na hora de fazer. Não muito, já tinha diminuído, mas ainda senti. E aí eu falei assim, vou fazer outro jejum. Não de 72, vou fazer de 36. E aí eu iniciei o jejum no domingo às 8 horas da noite e terminei hoje. Era por volta das 11 horas da manhã. Hoje eu já fui fazer cocô e senti assim uma coisinha de leve. Não sangrou, senti que ainda tem uma pontinha para regenerar, mas percebo que a regeneração do meu aparelho gastrointestinal foi de 95%. Só que isso me trouxe vários aprendizados, e um deles é que eu mereço me cuidar mais, eu mereço me colocar em primeiro lugar. E fazer jejum não é passar fome, é uma dor, lógico. Mas como diz os marombas, no pain, no gain. Quando você sente dor, em geral você vai crescer. E a dor de você se manter em jejum traz uma recompensa muito grande, em especial do controle mental. O jejum não serve só para o corpo, o jejum serve especialmente para a mente e para regular, inclusive, neurotransmissores, inclusive a dopamina, que normalmente quem tem TDAH como eu tem falta. Então, esse é o meu porquê. É querer viver até os 104 bem. Eu ainda não tenho netos, meus filhos, já tenho filhos com mais de 30 anos, mas não tiveram filhos. Eu quero ver meus filhos terem filhos, eu quero ver meus netos crescendo, eu quero ver meus bisnetos e quero estar saudável para correr, para pedalar, para brincar com eles. Então, meu porquê é esse. Então, eu decidi que a partir de agora eu vou fazer uma refeição ao dia e depois do treino vou tomar meu whey com creatina só. Porque o meu corpo é inteligente e ele vai absorver os nutrientes que eu preciso. Se precisar suplementar, eu suplemento com algumas coisas, com B12 e tal. Muito mais até para o meu controle mental do que propriamente para o físico. É óbvio que eu quero ficar cada vez mais gostosa. Todo mundo é assim. Quem não é? Quem não é porque está sendo, pelo menos para mim. Eu quero olhar no espelho e falar, gostosa. E é isso, porque a gente tem que se sentir, não importa qual idade você tenha. E muitas vezes, muitas pessoas que têm a minha idade, até menos, já estão se achando velhos, já estão achando que não dá mais, que está muito tarde. Nunca é tarde quando você decide. Só que uma coisa para finalizar o vídeo que eu tenho para dizer é, você, para isso, nisso, precisa primeiro de uma decisão. Sem uma decisão, você não vai chegar em lugar nenhum. E você também precisa de um porquê.
para essa decisão. Porque se você não tiver um porquê muito forte, você toma a decisão, mas desiste no meio do caminho. Só força de vontade não é suficiente, porque a força de vontade é a mesma coisa que você pegar uma bola de futebol, descer com ela na piscina, ficar segurando ela, segura, a hora que você solta a bola sobe. Você vai ter que estar o tempo todo segurando. Agora, quando você tem um porquê forte, você lembra como eu. Quem tem medo de cagar não come. E aí foi isso que eu fiz. E graças a mim, ao universo, a Deus, ao Espírito Santo, ao nome que você queira dar, estou 95% daquilo que eu posso ser. Meu corpo, as minhas células já entenderam que elas devem se regenerar. Essa é uma série de vídeos que eu vou falar sobre tudo aquilo que eu venho estudando da biologia da crença do Bruce Lipton, de Joe Dispenza, que fala você é o placebo, e da parte do jejum, do Dr. Huberman e de tantos outros. E também vou falar que usei Reiki sim em mim. Por que não? O Reiki é uma técnica maravilhosa. Usei também técnicas nossas como a cura quântica. Usei os arturianos para pedir auxílio e ajuda. Também fiz a minha cura em Arturos, né? Fiz a minha cura em Sírios. Porque eu sei que tudo isso existe e tudo isso pode ser usado. Mas principalmente usei o meu poder mental de mandar o comando para as minhas células. Porque no meu mundo quântico, quem manda sou eu. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.